Imagine uma cidade gigantesca, com avenidas largas o suficiente para pousar aviões, prédios modernos, shoppings luxuosos e hotéis de alto padrão. Agora, imagine que essa cidade, apesar de toda essa estrutura, está praticamente vazia. Ruas sem trânsito, lojas sem clientes, praças sem vida. Parece cena de um filme pós-apocalíptico, mas essa cidade existe e é a capital de Myanmar. Por que um governo gastaria bilhões para construir uma metrópole fantasma? E mais importante, será que ela foi realmente feita para ser habitada? Esse é o Mega Engenharia, e hoje, nós iremos descobrir um dos maiores mistérios urbanos da atualidade. Mas antes, já deixe seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Agora, vamos para o vídeo. Imagine uma cidade gigantesca, com avenidas largas o suficiente para um pouso de aviões, shoppings modernos, templos imponentes e hotéis luxuosos. Agora, imagine que essa cidade está quase completamente vazia. Esse é o cenário surreal de Naypyidaw, a capital de Myanmar, um local que parece ter saído diretamente de um filme pós-apocalíptico. Ruas sem trânsito, centros comerciais sem clientes e bairros inteiros sem moradores fazem com que a cidade pareça mais um cenário de teatro do que um lugar real. Mas se tudo está pronto para receber milhões de pessoas, por que elas não estão lá? O mais intrigante é que a cidade não está abandonada. Pelo contrário, ela se mantém impecável. Ruas varridas, gramados aparados e luzes funcionando perfeitamente. Equipes de limpeza trabalham diariamente, como se estivessem preparando Naypyidaw para um evento que nunca chega. Mesmo com essa manutenção constante, o silêncio e a falta de vida urbana criam uma atmosfera perturbadora. Enquanto cidades pelo mundo enfrentam superlotação e caos no trânsito, Naypyidaw é o completo oposto. Uma metrópole construída para ser grandiosa, mas que parece destinada ao vazio. E essa estranheza tem uma explicação que vai muito além de um simples erro de planejamento. O mistério em torno da cidade levanta muitas teorias, mas todas elas apontam para um motivo claro. Naypyidaw não foi feita para ser apenas uma capital, e sim uma peça estratégica nas mãos do governo militar de Myanmar. Sua localização, sua estrutura e até mesmo seu vazio servem a um propósito específico. Mas para entender essa história, precisamos olhar para o passado do país e as decisões que levaram à criação desse enigma urbano. A resposta pode estar na turbulenta trajetória política de Myanmar e na insistência do regime militar em reescrever a identidade nacional. Myanmar nem sempre se chamou assim. Até 1989, o país era conhecido como Birmânia, nome herdado do período colonial britânico. No entanto, após um golpe militar que consolidou uma ditadura brutal, o novo regime decidiu mudar o nome da nação para marcar uma ruptura com o passado. Oficialmente, a mudança foi justificada como uma forma de representar melhor a diversidade étnica do país, mas muitos viram isso como um gesto arbitrário de um governo que queria reescrever a própria história. A mudança não foi unanimemente aceita, e até hoje algumas nações e opositores ainda preferem se referir ao país como Birmânia, em protesto contra a legitimidade do regime. Essa tentativa de reformular a identidade nacional não parou no nome. O governo militar impôs sua visão de controle sobre todos os aspectos da vida do país, eliminando dissidências e reforçando sua autoridade de maneira implacável. Como parte desse processo, a decisão de construir uma nova capital foi mais do que um simples projeto urbano, foi uma declaração de poder. Naypyidaw não surgiu apenas para substituir Yangon, mas para simbolizar uma nova era ditada exclusivamente pelos militares. Uma capital construída do zero, sem a influência de governos passados, sem marcas da oposição e, principalmente, sem a presença de revoltas populares. A cidade, então, se tornou uma peça central nesse esforço de reafirmação do regime. Mas sua grandiosidade vazia levanta uma pergunta inevitável: por que ela foi construída de forma tão estranha e desconectada da realidade? Naypyidaw não apenas substituiu Yangon como capital, mas foi concebida de um jeito que desafia qualquer lógica urbana tradicional. Ruas descomunais, bairros separados por função e um layout que mais parece um labirinto planejado. Para entender essa estrutura bizarra, precisamos explorar como a cidade foi construída e quais são os detalhes que tornam sua existência tão enigmática. Naypyidaw não é apenas uma cidade vazia, ela também foi projetada de maneira estranhamente desconexa. Diferente de outras capitais do mundo, onde bairros crescem organicamente ao redor de centros comerciais e administrativos, Naypyidaw foi construída com zonas separadas e rígidas para cada tipo de ocupação. Existem áreas específicas para militares, funcionários do governo e civis, todas distinguíveis pela cor dos telhados das casas. No entanto, a maioria dessas residências está vazia, criando bairros inteiros que parecem apenas maquetes de um planejamento urbano que nunca se concretizou.
A cidade se estende por uma área absurdamente grande, mas sem qualquer fluxo de pessoas para justificar sua imensidão. As estradas de Naypyidaw são ainda mais peculiares. Algumas avenidas chegam a ter 20 faixas de largura, espaço suficiente para pouso e decolagem de aeronaves. Mas, na prática, quase não há trânsito. Muitos desses enormes corredores viários terminam abruptamente em ruas menores ou em enormes rotatórias que parecem projetadas para confundir motoristas. A cidade tem pouca conectividade entre suas áreas, e percorrê-la exige longos deslocamentos por vias que parecem não levar a lugar algum. Uma dessas estradas ficou conhecida como Rodovia da Morte, não porque há trânsito intenso, mas devido ao alto número de acidentes fatais, resultado da combinação de vias superdimensionadas, pouca sinalização e motoristas desatentos em um espaço onde não há muitos outros veículos para compartilhar o caminho. Essa estranha configuração não parece ser um erro de planejamento, mas sim uma característica intencional. Há rumores de que algumas dessas avenidas gigantes foram feitas para funcionar como pistas de pouso secretas para aviões militares, e que certos bairros têm túneis subterrâneos que ligam os principais edifícios do governo. Além disso, Naypyidaw é praticamente impenetrável para manifestações populares, já que sua escala gigantesca e a falta de centros urbanos tornam protestos massivos quase impossíveis. Se isso for verdade, a cidade não é apenas um centro administrativo, ela pode ter sido projetada para servir como uma fortaleza altamente protegida. A localização de Naypyidaw não foi escolhida ao acaso. Diferente da antiga capital Yangon, que fica na costa e seria vulnerável a ataques externos, Naypyidaw foi construída no interior do país, cercada por montanhas e densa vegetação. Essas barreiras naturais dificultam invasões e oferecem uma vantagem estratégica em caso de guerra. Além disso, a cidade é repleta de postos militares, edifícios governamentais altamente protegidos e até rumores sobre túneis subterrâneos. Segundo algumas investigações, esses túneis teriam sido construídos com auxílio da Coreia do Norte, conhecida por sua expertise em infraestrutura militar subterrânea. Mas isso é apenas o começo dos mistérios da cidade. Os prédios governamentais são fortemente vigiados, e há relatos de que algumas áreas são completamente inacessíveis até mesmo para funcionários do governo. A cidade tem zonas muradas, cercadas por fossos e guarnições militares, tornando qualquer tentativa de invasão praticamente impossível. A distribuição dos edifícios também segue um padrão que favorece o isolamento da elite política, garantindo que qualquer ameaça popular seja contida antes mesmo de chegar perto do centro de poder. O planejamento urbano, que parece caótico para um civil comum, pode fazer sentido sob uma ótica militar. A falta de pontos de encontro urbanos não é um erro de design, mas uma forma eficaz de dificultar manifestações e rebeliões. Mas talvez o detalhe mais intrigante de Naypyidaw esteja nas suas largas avenidas e estradas desproporcionalmente grandes. Muitos acreditam que essas vias não foram feitas apenas para o tráfego comum, mas também para servir como pistas de pouso improvisadas para aeronaves militares. Se isso for verdade, a cidade não é apenas um centro administrativo, é um enorme complexo de defesa, pronto para proteger a elite militar de qualquer ameaça. No entanto, por mais que a cidade tenha sido construída como um refúgio seguro, o próprio governo sabia que a ameaça real não vinha apenas do exterior, mas também do próprio povo birmanês. E foi esse medo que levou à decisão final de mudar a capital. Quando o governo militar anunciou a mudança da capital de Yangon para Naypyidaw, a justificativa oficial foi a necessidade de um espaço mais moderno e organizado. Yangon, uma cidade histórica e densamente povoada, enfrentava problemas de infraestrutura, tráfego intenso e falta de espaço para expansão. Mas essa explicação nunca convenceu completamente os especialistas. Afinal, por que criar uma cidade gigantesca e vazia em vez de simplesmente melhorar a infraestrutura da antiga capital? A resposta mais plausível está no medo do próprio governo. Medo de revoltas, medo de protestos e, acima de tudo, medo de perder o controle. Yangon já havia sido palco de grandes manifestações no passado, incluindo levantes estudantis e protestos pró-democracia que ameaçaram o domínio dos militares. O regime via isso como um risco crescente, principalmente após a ascensão de movimentos populares em outros países. Mudar a capital para uma cidade planejada no meio do nada não apenas dificultava revoltas, mas também garantia que os líderes do país estivessem protegidos em caso de insurreição. Além disso, especula-se que os militares temiam um possível ataque externo, especialmente dos Estados Unidos, e queriam um local menos vulnerável do que uma cidade costeira. Mas Naypyidaw não foi projetada apenas para evitar protestos e ataques externos. Seu próprio layout dificulta a organização de grandes manifestações. As avenidas largas e os bairros separados tornam praticamente impossível a formação de multidões compactas,
enquanto a distância entre as zonas urbanas desestimula qualquer tentativa de mobilização popular. No final das contas, a cidade não parece ter sido feita para os cidadãos, mas sim para o exército. E a história provou que esse temor do governo não era exagerado, pois, anos depois da construção de Naypyidaw, o país mergulharia novamente no caos político. A aposta dos militares em Naypyidaw como um refúgio seguro provou-se acertada quando, em 2021, o regime deu mais um golpe de Estado e mergulhou o país em uma nova fase de repressão e conflito. Enquanto Yangon e outras cidades foram tomadas por protestos, confrontos e resistência armada, Naypyidaw permaneceu isolada, funcionando exatamente como foi planejada, um reduto inalcançável para opositores. O governo se fechou dentro da cidade, protegido por sua infraestrutura impenetrável, enquanto a população enfrentava brutalidade policial e ataques nas ruas. A fortaleza construída no meio do nada finalmente cumpriu seu propósito. Mesmo com o passar dos anos, Naypyidaw continua sendo uma das capitais mais enigmáticas do mundo. Diferente de cidades como Brasília, que também foi planejada do zero, mas se tornou um centro político e econômico, Naypyidaw nunca deixou de ser uma cidade fantasma. Sua população cresceu timidamente, com alguns funcionários do governo e militares ocupando partes da cidade, mas a sensação de vazio e artificialidade persiste. Os edifícios estão lá, os serviços funcionam, mas a alma de uma cidade, o movimento espontâneo das pessoas, a cultura vibrante, o comércio pulsante, nunca se estabeleceu. Esse cenário é um reflexo não apenas do fracasso do projeto urbano, mas da própria natureza do regime militar birmanês. Naypyidaw simboliza o medo de um governo que prefere se esconder a enfrentar seu povo. Cada avenida vazia e cada edifício sem moradores contam a história de um país dividido entre aqueles que governam com mão de ferro e aqueles que lutam por liberdade. E, enquanto a cidade segue existindo como um enigma urbano, um mistério ainda maior permanece. Qual será o futuro de Myanmar e do seu povo diante de um governo que construiu até mesmo sua própria capital como uma fortaleza contra os cidadãos? Naypyidaw é mais do que uma cidade. É um monumento ao poder absoluto e ao medo de um governo que fez de tudo para se isolar da sua própria população. Diferente das grandes capitais do mundo, que crescem e se moldam ao longo do tempo conforme as necessidades de seus habitantes, Naypyidaw nasceu artificial, imensa e vazia. Suas largas avenidas, seus bairros organizados de forma estranha e suas estruturas desproporcionais não seguem a lógica de um espaço feito para pessoas, mas sim para controle. Um controle que não é apenas físico, mas também psicológico, uma lembrança constante de que quem detém o poder não pretende abri-lo para o povo. Os bilhões de dólares gastos na construção da cidade poderiam ter sido investidos em infraestrutura, saúde ou educação para a população carente de Myanmar. Mas esse nunca foi o objetivo. Naypyidaw não foi feita para ser uma capital funcional e vibrante, mas sim um refúgio blindado para a elite militar. Um local onde decisões são tomadas longe dos olhares da população, onde levantes podem ser evitados antes mesmo de começarem e onde os militares podem se sentir seguros, cercados por muralhas invisíveis de distância e inércia. O silêncio de suas ruas desertas ecoa a ausência de uma democracia verdadeira. Mas por quanto tempo essa estratégia pode funcionar? Por mais que Naypyidaw tenha sido planejada para ser impenetrável, a história mostra que nenhum regime autoritário dura para sempre. Se um dia o povo birmanês recuperar o controle sobre seu país, o que acontecerá com essa cidade colossal e vazia? Será abandonada, se tornará um símbolo de opressão ou, quem sabe, conseguirá finalmente se transformar em um espaço vivo e democrático. O futuro de Naypyidaw permanece incerto, assim como o destino daqueles que foram forçados a viver sob o peso de sua grandiosidade silenciosa. Naypyidaw é um dos projetos urbanos mais enigmáticos do mundo. Foi criada para ser uma capital, mas se tornou um símbolo de isolamento e poder. Será que um dia essa cidade vai se tornar um centro vibrante, ou ela sempre será uma lembrança de um regime autoritário tentando se esconder do próprio povo? Quero saber a sua opinião. Você acha que essa cidade ainda tem futuro ou está condenada a ser um dos maiores desperdícios da história? Comenta aqui embaixo. E claro, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Ativa o sininho para não perder nada e já deixa o like para ajudar o canal a crescer. Nos vemos no próximo vídeo.